Então, a relação que a gente mantém com os professores da GV, a gente pode segmentar em mais ou menos dois grandes trabalhos, né? Os trabalhos com consultoria mesmo, então, juntamente com os professores, porque a gente vende para as empresas, então, que aí inclui toda a parte dos professores ajudarem a gente em qual caminho seguir, porque algumas vezes a gente não tem o conhecimento técnico ainda do que a gente está trabalhando, ou poucos membros estão aprendendo ainda na faculdade, então o professor ajuda a gente, vocês podem ler esse livro, vocês podem seguir por esse caminho, mas lembrando que nada daqui que a gente trabalha com os professores é assinado por eles, então nenhum projeto nosso é assinado por um professor, ou seja, tem o nome dele como garantia, a garantia mesmo da empresa júnior é a própria empresa júnior mesmo. E além desse trabalho com os professores em consultoria, a gente trabalha com os professores nas áreas internas da empresa. Então, por exemplo, a gente está querendo fazer uma prospecção de mídia para um público X, então a gente quer se posicionar no mercado. Então a gente vai falar com o professor de mercadologia aqui da GV de marketing, para entender como se posicionar, qual a melhor forma de trabalhar nisso. E eles, de novo, também recomendam a gente, vocês podem seguir esses livros, essa é uma bibliografia interessante. E eles, como os professores da GV têm muito foco em mercado, são pessoas que trabalharam já com consultoria, já trabalharam no mercado mesmo, a gente tem um feedback muito interessante porque é o que eles aprenderam mesmo fazendo. Então eles podem falar pra gente, quando eu fiz isso foi muito interessante porque a gente deu certo nesse sentido. Quando eu fiz seguir por esse outro lado não foi tão interessante porque deu um problema nesse lado. Então vocês podem se programar nesse sentido. E além disso a gente tem uma reunião anual com o conselho administrativo da empresa, que na realidade são membros do conselho da faculdade, então os diretores da faculdade, o coordenador de graduação, os coordenadores dos cursos aqui dentro da GV, então dos departamentos, representantes de ciência, representantes docentes, para quem a gente apresenta um relatório do que foi o ano da empresa júnior. Então, no final do ano a gente apresenta o que a gente fez, como que a gente fez, e a gente recebe um feedback dessas pessoas falando, vocês poderiam ter seguido por esse lado, isso pode ser uma coisa interessante para vocês trabalharem no ano que vem. E é imensurável o quão valioso isso é para a gente, porque tem um feedback dessas pessoas que estão há muito tempo no mercado, já conhecem muito, é muito interessante para a gente ter esse feedback para eles, porque ajuda o nosso planejamento estratégico e como que a gente vai gerir a empresa durante o ano inteiro. Bom, então a primeira coisa que eu senti que a empresa júnior me ajudou muito foi, como eu já tinha dito, escolher mesmo o curso que eu queria trabalhar. Enfim, quando eu entrei na GV, não era uma das minhas únicas opções a área de administração, então entrando na empresa júnior eu descobri que realmente é com a administração que eu quero trabalhar. Então logo isso foi o mais impactante para mim. Além disso, falando da parte agora um pouco mais pessoal, aqui dentro da empresa júnior a gente acaba sendo uma grande família, a gente acaba tendo grandes amigos, eu posso falar sem dúvida que grandes amigos meus que eu encontrei na faculdade vieram aqui da empresa júnior. E além disso você tem contato com pessoas não só do seu semestre, porque acaba que se você ficar dentro só da GV e não fazer nenhuma entidade, você acaba ficando muito preso à sua sala. Então foi muito interessante esse contato com membros de outros cursos, até porque a gente não tem só membros de administração pública e de empresas, a gente tem membros de economia, de direito, então você conhece outras pessoas, a gente conhece outras pessoas de outro semestre. Além disso, dentro da GV, fazer parte de uma entidade é muito gratificante, porque você conhece outras pessoas de outras entidades também, acaba tendo um relacionamento muito bom com eles, fora as outras pessoas que eu conheci dentro do movimento Empresa Júnior. Então, Empresa Júnior de outras faculdades com quem a gente mantém um contato muito bom. Agora, falando da parte profissional, eu tenho certeza que a Empresa Júnior, além de me garantir um conhecimento técnico que eu ia demorar, se eu fosse adquirir um dia na GV, eu poderia demorar muito tempo para adquirir, porque acaba que aqui, a hora que você já é colocado dentro da empresa, no primeiro semestre, já tinha que resolver um problema na área de marketing, por exemplo. Então eu tive que estudar tudo, como funciona uma metodologia de prospecção de clientes, metodologia de relacionamento com o cliente, de satisfação deles. Então eu tive que conhecer tudo isso para poder aplicar aqui dentro. Então já puxei muito dos conteúdos que eu aprenderia na faculdade antes do esperado. Então isso já me capacitou mais para ser um melhor profissional. Fora isso, não só de capacitação técnica do que eu tive de aprender com o projeto de consultoria, então aprender a fazer uma issue tree, fazer toda a metodologia de consultoria, que é o que a gente usa aqui dentro. Principalmente na minha capacitação pessoal, eu digo que a empresa já foi assim, impressionante o que ela me deu. Assim. Eu tenho certeza que hoje eu não conseguiria falar para muitas pessoas do jeito que eu falo. Eu já apresentei workshops da GV para
300 pessoas, é uma coisa mais complicada de falar em público. Com certeza eu já aprendi isso muito mais facilmente. Gerir meu tempo. Quando eu entrei na faculdade, o professor mandava assim, tem que fazer um trabalho de 20 páginas. Nossa, eu faço 20 páginas, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu vou ter que passar 1000 noites varando, trabalhando, estudando para conseguir fazer. Hoje o professor fala, você tem que fazer um trabalho de 20 páginas, eu já consigo fazer. Não, se eu trabalhar em 20 páginas, eu consigo terminar no dia 2, sem problemas. Então, gerir meu tempo foi extremamente útil assim, em Empresa Júnior, uma das coisas que você mais aprende, não só em Empresa Júnior, mas qualquer outra entidade da EGV. Então, acho que essa competência interpessoal assim, ajudou bastante, fora todos os contatos que eu fiz aqui dentro. Então, por trabalhar com consultoria, já até apresentando o projeto, já me chamaram para estagiar na empresa para implementar, mas não dava. Enfim, todos os parceiros, eu por ainda mais trabalhar com relações públicas e conhecer bastante gente, ter um contato de diversas pessoas. Além disso, aqui dentro da Empresa Júnior a gente já tem um banco de dados de pessoas, um grupo de e-mails, na verdade, de pessoas que já passaram por aqui. Então, pelo menos umas 3 vezes por semana a gente recebe convites para trabalhar nas empresas dessas pessoas. Então é uma porta que abriu absurda assim, para o meu mercado profissional. Fora que se eu pensar umas coisas que eu penso em empreender no futuro, eu tenho certeza que eu confio nas pessoas da Empresa Júnior para empreender comigo. Então essas são as pessoas que eu confio, que eu conheço o trabalho e vão ser meus business partners aí para a minha vida.